Uhum. Já tá, já tem alguma coisa ali. Isso é. E aí, pessoal, beleza? Tá esperando aí pra ver se entra no ar, mas acho que já estamos no ar. É. Tudo belezinha aí? Bom, vamos começar então. Estamos aqui, mais uma quinta-feira, 8 da noite, seguindo a nossa missão aí de espalhar os arquivos da riqueza. E hoje nós vamos falar sobre o arquivo de riqueza número 5. E qual que é? Em primeiro lugar, a gente gostaria de saber quem está aí conosco e de onde vocês estão falando. Qual é a cidade de vocês? Deixa um comentário aí pra gente saber Isso. quem é que tá nos assistindo aí. A gente, se você puder deixa seu nome e a cidade de onde você está falando aí, que fica bacana pra gente saber quem tá acompanhando a gente aí. E saber também se vocês chegaram a ver as outras lives, né? Nós estamos no arquivo de riqueza número 5. Isso quer dizer que nós tivemos 4 arquivos de riqueza até agora. Anteriores a este, né? Então, tem muita informação de valor, informação muito útil para trabalhar a sua mentalidade e certamente você vai ter um grande valor olhando eles. Depois de assistir esse hoje, se você não viu os outros, vai no nosso canal e busca os arquivos da riqueza lá. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um caminho de estudo e de discussão sobre este livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, certo? E hoje nós temos, então, o arquivo de riqueza número 5. O arquivo de riqueza número 5 é este aqui. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Caraca, o que isso quer dizer, né? Qual que é a moral dessa chamada aí? Bom, basicamente, se a gente for olhar, tem uma mentalidade que se expande. Seja no que for que a gente vai colocar energia, essa situação ela se expande. A gente dá mais foco em alguma coisa e isso, por consequência, acaba acontecendo de uma forma muito mais forte. O que as pessoas ricas fazem? Elas focalizam nas oportunidades. E as pessoas de mentalidade pobre enxergam os problemas. O que a gente quer dizer com isso? Cara, tem uma situação que vai acontecer no futuro. Uma pessoa com mentalidade rica vai dizer, cara, que oportunidade, vou me agarrar nisso daqui e vou fazer isso dar certo. Uma pessoa com mentalidade pobre começa a enxergar todos os possíveis problemas envolvidos, todas as possíveis dificuldades que ele vai ter no meio do caminho e, por consequência, existe uma inação. Ou seja, ele começa a pensar tanto nos problemas que ele esquece da oportunidade que pode ter, que pode existir. Então, essa ótica, esse modo de enxergar as coisas difere muito das pessoas ricas e das pessoas pobres. Essa mentalidade de ver oportunidades. É óbvio que tem que cuidar, né? Não dá para enxergar sempre o next shine object, né? O próximo objeto brilhando, né? E ficar sempre pulando de uma oportunidade para outra. Mas sempre em um problema há uma oportunidade. Existe um livro, né, do Shinashiki que ele chama Problemas Oba, né? Ou seja, o problema é uma oportunidade. Então quando você sai de casa, como é que tá teu foco? Teu foco tá mais na oportunidade ou tá mais nos obstáculos do dia a dia? Se você enxerga qualquer tipo de problema e fica focando no problema, o que ele vai te trazer? Mais problemas. E você vai enxergar mais problemas. Mas se você enxerga em cada problema uma oportunidade, talvez em algum momento a sua área de atuação vai encontrar um problema. E é aí que você cria uma oportunidade, certo? Uma das oportunidades que você pode ver como um problema é a crise. Crise em nível nacional e nível global. Então, crise, para quem enxerga oportunidade, é o melhor momento para fazer dinheiro. Por quê? Porque tudo está mais barato.
Então, por exemplo, em ações, quando você pega um momento de crise, o poço lá da crise, o ponto mais baixo, é um momento que você compra uma quantidade de ações muito grande por um preço muito barato. Então, nós temos investidores aqui como, por exemplo, o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele adora, ele tem caixa, assim como Warren Buffett, eles têm caixas reservados para crises. Então, eles enxergam que a economia ela tem ciclos e em algum momento vai ter uma crise. Eles enxergam isso como uma oportunidade. E aí, ou você enxerga como uma oportunidade e aproveita, ou então você sofre as consequências do problema que a crise gera. Em qual lado da situação você quer estar? Do lado do problema ou do lado da oportunidade? E o que acontece, né? Se a gente vai olhar as situações que surgem como uma barreira, normalmente elas estão acompanhadas de uma oportunidade. Os negócios, os melhores negócios surgem assim. Depois eu vou contar uma historinha do Harvey e como tudo aconteceu. Isso está descrito até exatamente nesse capítulo do livro. Mas uma parte da história, pessoal, nem todos conhecem. Então a gente vai aproveitar para contar aqui. Sempre que uma pessoa rica enxerga alguma dificuldade, alguma coisa, ela vai enxergar aquilo como uma possibilidade de gerar mais. Ela sabe que existe um risco, mas esse risco vai trazer uma grande alavancagem para ela, para que ela possa de fato ter um grande ganho. Já o pobre enxerga todas as possibilidades de perda ou de problema que podem existir, foca nisso, não sai do chão, porque ele está focado no quê? No problema, na perda. Ele não vai enxergar a oportunidade, ele vai focar só no que pode dar errado. Por consequência, novamente, vou dizer, vai ter uma inação. Vai ficar o tempo inteiro pensando, planejando, mas tem isso, tem aquilo, e não vai sair do chão nunca. Nunca. O Harvey até fala no livro que para ter sucesso financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é observar, fazer algo, começar algo ou comprar algo. Então, quando você se depara com esse tipo de situação de dificuldade, onde as pessoas estão falando mais dificuldade, inclusive, uma coisa que a gente observa muito, escute muito o que as pessoas estão falando. Veja a linguagem dela, que palavras que ela usa, se ela está focada no problema ou na solução, na coisa ruim ou na coisa boa. Além de identificar a pessoa, como que a pessoa pensa, como um todo, como sociedade, você está identificando se existe uma situação de prosperidade, de sensação de prosperidade, uma sensação de escassez. E aí, como é que você se posiciona nisso, né? Você se posiciona como alguém que aproveita, começa a observar, tá todo mundo com preocupação. Então quer dizer que é a hora de eu ficar observando as oportunidades, né? Ou então você sofre, né? Como a gente estava falando. Muito bem. Então vamos lá. Se a gente for fazer uma classificação simples assim, com relação à tomada de decisões para o futuro, como é que as pessoas pobres pensam? Elas pensam com medo. Elas veem todas as possíveis consequências de algum problema que pode ter e elas estão focadas nisso. As pessoas de classe média já são um pouquinho melhor. Elas pensam, eu espero que dê certo, eu tenho alguma esperança, eu tenho algum otimismo de que a coisa vá funcionar. Mas as pessoas ricas, elas assumem o compromisso pelo resultado. E isso é muito forte. Por quê? Porque no momento que a gente assume o compromisso, não interessa o que vai vir pela frente. Se Millionaire Mind Experience em Porto Alegre aconteceu, por quê? Por que vai vir para Porto Alegre? Porque nós estávamos com pessoas de um mindset de oportunidade. Então, quando as oportunidades surgem, a gente estava preparado. E o que acontece? As pessoas de mentalidade pobre não se permitem criar as oportunidades, porque elas não tomam ação, e aí as pessoas podem dizer às vezes, mas alguma coisa foi sorte. Sorte. Sim, pode existir sorte, mas a sorte alinhada junto com a oportunidade. A sorte se encontra com a oportunidade e aí as coisas acontecem. Agora, se você não permitir que as coisas aconteçam, não vai acontecer nada, cara. Não tem. Você tem que dar chance pra sorte, não vamos dizer pro azar, né? Você tem que dar chance de acontecer alguma coisa. E a sorte é o cavalo encilhado, né? Como a gente brinca aqui no Rio Grande do Sul. Então o cavalo encilhado passou na frente. Agora,
Se você não tá com os olhos e não tá pronto para montar no cavalo que tá passando na frente, as coisas não acontecem. Então essa questão assim que às vezes a gente escuta também. E escuta e passa também a ter uma baixa aceitação com relação a isso. Ah, mas eu não tive oportunidades. As oportunidades, elas nem para todo mundo elas estão no colo. Às vezes a gente tem que criar essas oportunidades, criar um contexto ao redor da gente, pessoas com quem a gente convive, livros que a gente lê e aprende. Então a gente cria um ambiente de oportunidades e as coisas acontecem, tá? Então o que você está focando? O teu foco está sendo nos problemas todos os dias, porque a nossa vida é feita de dias, então quando você acorda e durante o seu dia, o que você enxerga mais? Problemas? Então, opa, agora ligou um sinalzinho amarelo. Ou você está olhando sempre oportunidades. Quando eu e o Gui viajamos, a gente está sempre, por mais que esteja em férias, né? A gente está sempre observando oportunidades. O que tem aqui que não tem lá, que a gente pode levar? O que é viável? Então, é o olho. Como é que tá teu olho? Muito bem. Bom, o que isso quer dizer? Ação. Parte para fazer alguma coisa, não fica esperando o momento certo, o alinhamento dos planetas, ou seja lá o que for, não interessa. Parte para ação, faz com o que tu tem, não fica esperando o momento perfeito, a oportunidade se alinhar e tal problema ser resolvido e tal. Esquece, começa, faz o que precisa fazer e as coisas vão acontecer naturalmente. Não tem explicação, não é uma situação que dá para explicar, mas simplesmente acontece. Né? Alguém pode dizer assim, aquele cara comprou um terreno e depois no lugar do terreno do cara, os caras quiseram construir um shopping e o cara ficou milionário da noite pro dia. Cara, tudo bem. Foi uma oportunidade que ele aproveitou, que ele não sabia que ia acontecer isso, e aí veio o fator sorte. Agora, se ele não se permitisse fazer aquilo, não queria acontecer. Né? Só uma situação de exemplo. Né? Então, não procrastina, coloca em prática, faz. Tá? Os ricos analisam muito dado, muita informação. Ou seja, por mais que vá ser feito, não é achismo. Existe muito estudo em cima das decisões. Então o risco ele é calculado, ele existe um percentual de perda, mas existe um percentual de ganho muito maior. Né? É isso que é o efeito alavancagem. Tem que enxergar, ok, se eu perder aquilo, a mentalidade de um rico eu vou saber recuperar, eu vou conseguir dar a volta em alguma situação. O pobre vai focar em problema, não vai fazer, né? E aí vai continuar sempre reclamando e você sabe o final da história. E se baseia muito nisso. Isso que o Gui falou é importante. O rico, a gente observa também padrões, né? Que é a questão da modelagem. A gente observa padrões, vai observando como é que esses padrões se comportam, como é que a gente pode trazer. Então eles analisam. O Warren Buffett, para quem for estudar esse cara, ele é um cara bom. Os resultados dele falam por si. Ele lê de 5 a 6 horas por dia. Tá? Então, eles analisam demais os números, os fatos, e aí depois, com base nos fatos, que toma a decisão. Então, toma-se risco, tem-se uma margenzinha de risco, mas é com muita base por trás. Então, isso também é uma coisa importante, não é tomar riscos, ter ação não quer dizer estar disposto a perder. Quer dizer, eu vou dar um passo a mais na minha vida. Eu vou aproveitar uma oportunidade que está surgindo. E aí tu vai se expandindo. É uma outra questão que também a gente entende assim, é que você não sai da sua zona de conforto. Cada passo a mais que você dá fora da sua zona de conforto, você vai ampliando. Então pensa como se fosse a zona de conforto um círculo. Hoje a tua zona de conforto é um círculo em volta de ti. Cada passo a mais que você dá, você vai ampliando essa zona de conforto, vai ficando cada vez maior. E dentro dessa zona de conforto você pode fazer mais coisas do que fazia antes. E isso tudo são questões de oportunidades. Dentro de uma zona de conforto ampliada, tem muito mais oportunidades do que dentro de uma zona de conforto reduzida. Legal. Vou reforçar. A gente aprende que a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa para que a gente grave bem a informação, né?
Então vamos lá. Ação, jogadas brilhantes são ótimos. Existe o fator sorte? Sim, é muito bacana. Ela não chega sem a ação. Você tem que ter a ação para que ela possa se apresentar para você. Começa, inicia. Aquilo que tu vai focar, ou seja, em resolver algum problema, vai se expandir. Se você se focar no problema, o problema vai se expandir também. Trata os problemas à medida que eles forem aparecendo. Não fica remoendo alguma ação em função dos problemas. Os problemas eles vão surgir para todo mundo. Agora, não fica remoendo eles antes, porque isso vai te travar. Vou fazer uma pergunta para vocês então. Quer ficar rico? Vamos ver se alguém comenta aí. Eu queria aproveitar para dar um oi ali para o pessoal que está nos acompanhando, a Elisa, a Fábia, a Bianca, o Gabriel, o Igor, Renê, a Cris, Rosvita, Jane, Fábio, Alex, Marcelo e Yuri. Obrigada, gente, por estar nos acompanhando. Obrigado pela presença aí, pessoal. Parabéns pelo Mindset. Vocês poderiam estar assistindo novela. Mas não, estão buscando conteúdo. Parabéns para vocês. Conhecimento, alimentando a caixinha aqui, ó, botando mais ferramentinha na caixa. Bacana. Fiz a pergunta então. Quer ficar rico? Vamos ver se tem algum comentário aí. Se ninguém responder, eu não vou adiante aí. Tá focando em quem? Oportunidade ou tá focando em obstáculo? Em dificuldade? Vamos lá, vamos ver se vem. Vamos ver se eles deixaram ligado lá ou se eles estão prestando atenção no que a gente está falando aí. Gente, é isso aí. Vai ter um delayzinho aí. Bom, a gente está acho que com um atrasinho no vídeo, a gente está olhando na outra tela aqui e está demorando um pouquinho para chegar. Então, para não trancar tudo aí, seguinte, se você quer ficar rico, se concentra em ganhar, conservar e multiplicar. Ok? A gente sabe que tem muitas pessoas que são mestres na arte de ganhar dinheiro, mas não sabem guardar e nem multiplicar ele. E isso também é um problema. Você tem que ser capaz de fazer dinheiro, você tem que ser capaz de manter e multiplicar esse seu dinheiro. Quer ficar pobre? Se concentra em gastar. Gaste. Dê um jeito de gastar e você vai ficar pobre, não importa quanto você ganhe. Agora o pessoal está aqui trazendo a Paula, diz que óbvio que sim, o Fábio que claro, a Rosvita gostaria. Vamos dar uma dica aqui sobre programação neurolinguística. Aquilo que a gente falou sobre as palavras que as pessoas usam. Verbos como este, tentar, por exemplo. Eu vou tentar. No arquivo de riqueza número 4 nós falamos sobre os objetivos. Eu vou tentar, vamos chutar um número, perder 5 quilos em 2019. Se eu tentar, eu já estou me condicionando e me justificando se eu não conseguir. Então a gente não tenta, ou faz, ou não vou pagar o preço, não vou fazer. Então tentar é um verbo assim, quando sair da tua boca tentar, volta, reconstrói a frase e diz, não, eu vou fazer. Tentar é permissão para errar. Né? E uma outra seria, eu gostaria de ter esse resultado. Se gostaria, quer dizer que ainda está em dúvida, que não quer, ou que daqui a pouco está faltando um pouquinho mais de comprometimento. Tem que reprogramar essa uma questão frasezinha. A programação neurolinguística, ela é muito forte. Então, quando você usa uma linguagem que te permite não alcançar aquilo, se você não alcançar, tudo bem, né? Então, e assim os anos passam e as coisas e os objetivos não vão sendo alcançados. Então, eu queria, tipo, na verdade eu não quero. Então, eu quero. Eu vou. Eu não tento nada, eu consigo, né? Então, foca nessa nova programação. E se você quer ficar rico, como o Gui perguntou, eu quero, eu vou. Eu vou. Diga para você mesmo, eu vou. E acredite nisso. Se você não acredita ainda, continua repetindo até você acreditar. Repetição é um outro ponto muito importante, mas nós vamos se alongar muito aqui. A gente acaba sempre passando um pouquinho. Mas é isso aí. Tem mais uma mensagenzinha. Eu falei que eu ia dar o exemplo do Harvey, sim. Então eu vou trazer para não deixar o pessoal na pendura. Perfeito. Aí, tá?
é insano querer prever todos os problemas que podem acontecer, então você tem que partir para ação. O Harvey conta que um momento que ele estava na Flórida, em Fort Lauderdale, ele chegou a passar na cabeça dele a oportunidade de trabalhar com padaria, com bolos, esse tipo de coisa assim, e ele não sabia nada sobre o negócio. Então o que ele pensou para ele mesmo? Cara, eu vou trabalhar no negócio de alguém, seja a função que for, para que eu possa conhecer o negócio. Ou seja, se eu tenho interesse em alguma área, eu preciso de alguma forma trabalhar naquela área. E ele foi fazer o quê? Ele foi ser gerente? Não. Apesar dele ser um cara com puta conhecimento de marketing, etc, etc, ele foi um cara que foi trabalhar de garçom. Garçom? É, garçom. Então, o que ele fez? Ele esteve lá, aprendeu a fazer pão, chegou às 4, 5 da manhã junto com o padeiro, aprendeu como funcionava o equipamento, etc, etc. Resumo da ópera. Logo o gerente queria que ele fosse caixa, ganhasse mais, e ele disse não quero. Por quê? Porque ele, na verdade, ele queria aprender sobre o negócio. E ele, estando em movimento como garçom, ele conseguiria aprender mais sobre isso. Resumo da ópera. É óbvio que ele não continuou, ele foi lá para aprender, ficou pouco tempo. Se eu não me engano, foi o padeiro que saiu do negócio. E aí o padeiro estava vendo uma oportunidade de algum equipamento de ginástica, acho que era uma bota dessas de corrida. E aí o cara não viu oportunidade, mas o Harvey viu. E aí, por consequência, ele acabou identificando que o nicho, que o ramo de materiais de ginástica e de academia não tinham produtos de qualidade. Logo, por consequência, o que ele acabou fazendo? Ele acabou abrindo um negócio de venda de equipamentos no Canadá, onde ele conta a história que ele começou o negócio com $2.000 de dívida no cartão de crédito e ele vendeu por 1,5 ou 1,6 milhões de dólares logo depois para uma das empresas da Fortune 500. Ou seja, aquilo que podia ser uma oportunidade para ele abrir um negócio de padaria acabou se tornando um negócio para ele entender como funcionava e que estava com baixa qualidade nos equipamentos de exercício em casa, esteira, etc, etc. Criou uma outra oportunidade, nada a ver. Ele chama isso de corredor. É um corredor de oportunidade. Então, que tipo de oportunidade você está criando? Que sims que você está se dando para conhecer alguma coisa que vai de fato te trazer oportunidades que você nem imagina que existem? Óbvio, vou repetir de novo. Cuidado com os objetos brilhantes, né? Cuidado com aquelas coisas que aparecem e sempre parecem uma oportunidade. Tá? Sai, ação. Não foca no problema, foca na oportunidade. Tá? Usa o problema para enxergar ele e identificar onde está a oportunidade desse problema. Assim como o Harvey viu a oportunidade dentro de um problema, que era a falta de equipamento, que ele foi atrás de desenvolver, então enxerga o problema, mas onde está a oportunidade daquele problema? E aí, só para a gente finalizar, vou pedir o seguinte, para saber que você ficou até o final da live aqui, que você ouviu o vídeo todo, coloca algum comentário aí ou compartilha esse vídeo com a hashtag oportunidade. Se você acha que tem alguma pessoa que precisa dessa oportunidade de ganhar esse conhecimento, que ela tem que focar nas oportunidades e não nos problemas, compartilha com ela. Coloca a hashtag oportunidade para ela aí e não seja egoísta. Não seja egoísta, não fique só para você. Compartilhe essa informação porque ela é de muito valor para outras pessoas também. Certo, gente? Obrigada por vocês estarem aí. Espero que a gente tenha trazido um bom valor para a vida de vocês. Obrigado pelo tempo e nos vemos na próxima quinta-feira às 20 horas com o Arquivo de Riqueza número 6. Mesma bate-hora, bate-local. Valeu! Tchau, tchau!